falar com os alunos que fizeram NEPS e que já estão a trabalhar neste momento. Eu ia pedir à professora Lídia se vinha também, porque tem uma série de testemunhos de alunos que não puderam vir e que também gostava que ficassem. Eu sou a Cátia, tenho 22 anos, tirei a licenciatura em Contabilidade na Universidade do Minho. Neste momento sou contabilista certificada, trabalho numa cooperativa de interesse público, de tempo livre, em Guimarães. De encontro à pergunta, os professores que nos marcaram mais, acho que é óbvio, até porque nós já estamos no mercado de trabalho e continuamos com uma ligação que não temos com qualquer outro professor. São dois professores que nos fizeram crescer, tanto a nível pessoal como a nível académico e profissional. E o que nos resta dizer é um obrigado e que por muitos anos continuemos com esta ligação, porque é muito bom nós conseguirmos transmitir conhecimento a pessoal que vem agora e torna-se especial também conseguirmos dar o nosso testemunho perante as pessoas que estão a começar neste momento. Eu sou o Ivo, também venho de Guimarães, e os professores que me marcaram mais foi o professor Gil e a professora Lídia. Os professores que marcaram mais os meus pais foram o professor Gil e a professora Lídia. E eu tenho aqui uma frase que o professor Gil nos disse na primeira aula de Economia do 10º ano, que me ficou, que foi: eu vou-vos ensinar Economia, mas antes disso eu vou-vos ensinar a ser gente. Porque ele dizia muito isso. Dito e feito. Eu sou quem sou, se estou bem na vida, não estou dentro do mercado de trabalho, estou mesmo bem, deve-se muito ao professor Gil e à professora Lídia, deve-se muito ao programa do NEPS e à Fundação Vox Populi, que colocou o balão no chão. O professor Gil e a professora Lídia pegaram em nós, puxaram a coisa para o fogo fazer subir o balão e cá estamos agora. E eu esqueci de dizer o que eu faço. Eu sou assistente executivo do CEO numa empresa de têxtil de luxo de Guimarães. Quando quiserem um lençol a custar 3.000 euros, eu posso vender. Ora bem, eu vou apresentar duas alunas que não puderam vir, que estão já neste momento a trabalhar, mas elas fizeram questão de dar o seu testemunho. Então, chamo-me Margarida Sarmento e participei no NEPSO durante 2 anos no ensino secundário. Sou licenciada em Gestão pela Universidade do Minho e atualmente frequento o 2º ano de mestrado em Economia e Gestão de Recursos Humanos na Faculdade de Economia do Porto. Em paralelo, estou a estagiar no Departamento de Recursos Humanos de uma empresa em Guimarães. Quero partilhar convosco a minha experiência de trabalhar em 2 projetos do NEPSO enquanto estudante de ensino secundário. Foi um processo desafiante, mas muito enriquecedor, uma vez que foi o meu primeiro contacto prático com investigação, algo que normalmente só existe no ensino superior. Acho que esta é a principal vantagem deste projeto, permitir aos estudantes desenvolver competências de investigação antes de chegarem à universidade, porque embora os meus professores nos relembrassem constantemente a importância que o projeto teria no nosso percurso académico, foi só quando cheguei ao ensino superior que o senti. Em trabalhos semelhantes, senti-me frequentemente mais preparada do que os meus colegas, porque já sabia estruturar uma investigação, recolher dados e apresentar resultados fundamentados. Hoje, ao iniciar a minha tese de mestrado, sinto-me ainda mais confiante para enfrentar este desafio. Uma das maiores dificuldades foi, sem dúvida, conseguir que as pessoas respondessem aos questionários. Foi preciso persistência, criatividade e paciência. No entanto, olhando para trás, se pudesse mudar algo, teria gostado de ter mais tempo para aprofundar a análise ou explorar formas mais criativas de apresentar os resultados. Mas, no geral, foi uma experiência muito rica. Deu-me ferramentas para o percurso académico e profissional e, acima de tudo, confiança para enfrentar desafios com curiosidade e dedicação. Estou muito grata ao professor Gil e à professora Lídia, que nos proporcionaram esta oportunidade. Partilhar hoje este testemunho é também uma forma de motivar outros jovens a participarem
a crescerem com o projeto e a descobrirem, através da investigação, como podem aprender e contribuir para o conhecimento à sua volta. É a Margarida Sarmento. Ela fez um trabalho sobre chupetas digitais. Na altura, inteligência artificial ainda não se falava muito, mas foi esse. Tenho aqui outro testemunho de uma colega de grupo do IVO, a Cláudia Gonçalves. Tem 25 anos e é consultora de inteligência de IT, desculpem. Em 2017, durante o 12º ano, eu e mais 2 colegas de turma tivemos a oportunidade de desenvolver um projeto intitulado Homossexualidade Discrimina. Apesar da pouca experiência no campo da investigação científica e da recolha de dados, o grupo Arco-Íris lançou-se no desafio de compreender e explicar o impacto deste tema na nossa localidade. O esforço acabou por ser reconhecido com o Prémio Nacional de Melhor Estudo de Opinião atribuído pela Fundação Vox Populi, distinção que culminou numa viagem ao Rio Grande do Sul, no Brasil, onde fomos recebidos de forma calorosa e inesquecível. Esta experiência foi muito enriquecedora para o grupo, uma vez que permitiu trocar ideias com outros estudantes e professores e reforçar a importância da investigação científica para compreender e explicar fenómenos e percepções sociais. Após 7 anos, reconheço que este projeto foi um ponto de viragem naquilo que viria a ser a minha carreira profissional. A recolha, tratamento e interpretação de informação foram competências que despertaram em mim muita curiosidade e vontade de aprender mais. Assim, optei por tirar uma licenciatura em Estatística Aplicada e, mais tarde, um mestrado em Engenharia de Sistemas. Atualmente, sou responsável pela área de consumo e reporting de informação numa empresa portuguesa do setor da energia e mobilidade, onde todos os dias tenho a responsabilidade de traduzir dados em informação capaz de orientar decisões estratégicas e impulsionar a evolução da empresa. É gratificante perceber como aquela primeira investigação, feita ainda em contexto escolar, influenciou de forma tão clara as escolhas que fiz e o caminho profissional que sigo hoje. Agradeço à Fundação Vox Populi e a todas as pessoas que tornam possíveis estes projetos, que considero essenciais para desenvolver competências altamente valorizadas no mercado de trabalho. Um agradecimento especial à professora Lídia e ao professor Gil, que tiveram um papel determinante na pessoa e na profissional que sou hoje. Obrigada, Cláudia Gonçalves. Ora bem, eu antes de ler, desculpa, eu tenho de dizer uma coisa, que é assim. Vocês estão-se a dar conta, todos, do potencial pedagógico destes projetos. E eu fartei-me de dizer a estes alunos, aos meus alunos, que a realização de projetos é o futuro, tem de ser o futuro da educação e o futuro da escola. Mas eu tenho pena é que a maior parte das escolas, das direções das escolas, não consigam ver isto. São miúpes. E os professores não se conseguirem envolver nestes trabalhos que dão trabalho, mas que depois têm estes resultados. E atenção, porque eu estou a falar disto absolutamente desprendido. Trabalhei 45 anos no ensino e tive 2 momentos altos na minha carreira. Trabalhar com adultos e trabalhar no projeto NEPS. E agora vou-vos ler dois testemunhos que acho que são paradigmáticos daquilo que se tem dito aqui. Um deles de uma Sabrina, que foi com o Ivo também ao Brasil, e é do grupo do Ivo, e diz assim: olá, eu sou a Sabrina e tive o privilégio de participar no projeto NEPS em 17, como aluna da Escola Secundária Caldas das Taipas. Esta experiência marcou profundamente o meu percurso escolar, pois foi a primeira vez que tive contato com metodologias de investigação, recolha e tratamento de dados, e tive a oportunidade de investigar o impacto de um tema na nossa comunidade. Ao longo do projeto desenvolvi competências que se revelam determinantes no meu percurso académico. Licenciei-me em Estatística Aplicada e tirei mestrado em Engenharia de Sistemas na Universidade do Minho, e que serviram de base para estruturar e entregar trabalhos com rigor e excelência. Além disso, acredito que com a participação neste projeto foram dados os primeiros passos daquilo que viria a ser o meu percurso profissional.
Atualmente trabalho como analista de dados numa empresa de telecomunicações, onde parte da minha missão é descobrir o que os dados têm para nos contar e assim apoiar a tomada de decisão. Os pequenos passos gigantes que dei com o Nepso mostraram-me que através dos dados é possível compreender melhor a realidade e talvez encontrar caminhos para a transformar. No entanto, o que mais me marcou no projeto foi sem dúvida a viagem ao Brasil. Guardo experiência de uma grande viagem e descobri o valor de trocar experiências e aprendizagens com pessoas de realidades diferentes da minha. Sou profundamente grato à Fundação Vox Populi, aos meus colegas pais e professores que tornaram tudo isto possível. Ela tem a coragem de não falar do professor Gil nem da professora Lídia. Não me consigo recordar de aspectos negativos ou pontos a melhorar no projeto. Após estes anos, o que permanece são as boas recordações. Acredito, de facto, que o Nepso é um grande exemplo para a educação em Portugal, pois mostrou-me que aprender vai muito além da sala de aula. É questionar, é investigar, é partilhar e é crescer. A homossexualidade discrimina? Foi o trabalho destes meninos. Depois tenho aqui um outro testemunho de um outro aluno, um excelentíssimo aluno, o Cenourinha, e diz assim: o Fábio, tenho 25 anos, sou licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto e mestre em Integrated Business Intelligent Systems, em Lisboa. Isto altamente. Profissionalmente trabalho há 4 anos como Senior Data Analyst na SONAI, função que recentemente concilio com a atividade de professor universitário no ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, onde leciono cadeiras relacionadas com Machine Learning e Inteligência Artificial. Conheci o projeto Nepso em 16-17 durante o ensino secundário e tive a oportunidade de desenvolver 2 projetos ao longo dos últimos anos desta etapa académica. Dizer-vos que o projeto que eles fizeram comigo não ganharam, com a professora Lídia também não. O projeto Nepso representou para mim uma experiência marcante, sobretudo porque me permitiu ainda, numa fase inicial da minha formação, ter contacto com a lógica da investigação estruturada. A realização de um estudo deste tipo, desde a definição do tema, passando pela recolha de dados até a análise e apresentação, proporcionou-me um exercício muito semelhante ao que hoje reconheço no formato de uma tese académica. Esta experiência acabou por ser um verdadeiro treino para o futuro, pois ajudou-me a desenvolver um conjunto de competências que revejo como fundamentais para as minhas atividades atuais. Destaco a forma como o Nepso nos coloca no centro do processo de investigação, permitindo que sejamos verdadeiramente autores do conhecimento produzido. Esta frase é paradigmática. Eu repito, destaco a forma como o Nepso nos coloca no centro do processo de investigação, permitindo que sejamos verdadeiros autores do conhecimento produzido. A interdisciplinaridade do trabalho e a ligação entre escola e sociedade são igualmente aspectos que considero muito relevantes como ponto de melhoria e para este não se tornar exclusivamente um texto de avaliação positiva, talvez referir-se apenas às possíveis mais-valias de uma reunião intermédia de acompanhamento e feedback por parte da Fundação para enriquecer ainda mais a orientação do trabalho e garantir um maior valor do projeto desenvolvido. Por fim, queria deixar apenas uma palavra de apreço à Fundação pela dimensão e importância do projeto que nos proporcionaram. Um agradecimento especial aos professores Lídia e Gil, estava a ver que não apenas pelo acompanhamento incansável e pela dedicação demonstrada durante o projeto, mas também pelo impacto que tiveram ao longo da minha carreira académica e profissional. Eles no 11º ano fizeram comigo um trabalho interessantíssimo do escudo ao euro, um caminho para o precipício. E com a professora Lídia em 17-18 fizeram o trabalho de seremos nós os donos das nossas escolhas. Uma salva de palmas para estes testemunhos, porque eu acho que são verdadeiramente interessantes. Assim, eu acho que a parte principal, que é escolher o tema, acho que é uma das partes mais difíceis do projeto. Nós somos 4 pessoas com várias opiniões e chegar a um consenso de um tema torna-se um bocado difícil. A parte que nos dá mais gozo, sem dúvida, é a parte dos resultados, a parte da análise de dados. Eu tive a oportunidade de fazer 2 projetos também. No 11º ano nós tratámos o dinheiro de plástico e no 12º um tema completamente diferente, que foram os pirupes. São 2 temas distintos, mas que deram imenso prazer de trabalhar, porque são
temas, principalmente o primeiro, como nós conseguimos perceber que o dinheiro de plástico tem evoluído nas nossas vidas e que cada vez mais nós utilizamos cartões de multibranco para tudo. Inspirou, porque foi bastante interessante perceber as reações das pessoas nos inquéritos e é um tema mais engraçado e que foi bastante divertido de trabalhar. Para mim, o mais difícil foi, de facto, novamente, o preenchimento dos questionários. E isto porque eu peço que voltem a todos uns anos atrás, não aos mais novos, mas às pessoas mais velhas da plateia. Em 2017, não se falava assim tanto da homossexualidade e da comunidade LGBT como se fala agora. Imaginem o que é terem 3 catraios de 16 anos a andarem por uma vila, cidade, num contexto um pouco mais rural do que Lisboa, e perdoem-me o termo, a ir aos velhotinhos que estão a jogar petanca, perguntar, olha, pode por favor responder-me aqui a um questionário sobre a homossexualidade? E eles ficavam tipo... Vocês sabem que só para vos dizer o seguinte, esta rapaziada que fez o trabalho sobre a homossexualidade, vocês estão a ver ir ao Brasil, né, são bastante mais homofóbicos do que nós no Brasil, e no Rio Grande do Sul se calhar mais ainda. E o vídeo deles é um vídeo chocante, um vídeo emocionante. Eu nunca vi na academia fazer uma coisa tão bem feita. E só para vos dizer que a reitora da Universidade de Caxias do Sul estava num auditório com 300 mestrandos, e ela, depois de ver o vídeo, ficou embargada durante 2 minutos, não conseguiu falar. Tal foi o impacto da mensagem e da forma como eles passaram a mensagem sobre a questão da homossexualidade. Uma coisa extraordinária. Pronto, e então foi um dos grandes temas, foi o tópico sobre o qual fazer o trabalho e os questionários sobre esse mesmo tópico. A melhor coisa foi, de facto, ter ganho, e, claro, não é? E toda a experiência. Eu vou contar só uma história, num minuto, também sobre a vida profissional, que acho que também é importante e é um input útil que eu posso dar, que só nós os dois, acho que podemos dar. Eu, quando fui à primeira das minhas 3 entrevistas de emprego que tive que fazer na empresa, eu, nas primeiras 4 linhas do currículo, tenho aquele resuminho muito rápido do que nós alcançámos até aí, e eu expliquei a Fundação Vox Populi, expliquei o Brasil, expliquei o trabalho, e eu levei o trabalho impresso, o livrinho, comigo na mala. E então, pronto, eu fui lá entrevistado por 5 pessoas, depois vem finalmente o dono da empresa, que ainda nem sequer tinha visto o meu currículo, que é a pessoa com que eu trabalho diretamente agora. Ele veio, pega no meu currículo assim todo dobrado, num papel, que ele é muito assim, lê, foi ao Brasil? Fazer o quê? E eu, a primeira pergunta é esta. E ele, fui porque fiz este projeto no 12º, não sei o quê, eu até tenho aqui o trabalho, se quiser ver. E ele, você fez este livro no 12º? Nunca vi disto. Isso é uma história verídica. E eu já não fui à segunda e à terceira entrevista. Saí com ele da empresa e ele disse-me que na segunda-feira estava convidado para trabalhar lá. Eu vou um bocadinho de encontro àquilo que todos os meus colegas disseram. Em termos de nível académico, nós temos uma base que mais ninguém tem. Este projeto dá-nos uma base de investigação que, tanto para trabalhos a nível académicos, mas principalmente para a tese. A nossa tese é basicamente um trabalho NEPS e a base que nós temos em relação a todos os outros é completamente diferente. A nível profissional, eu estou na área dos números, não é? Contabilidade. Todos os relatórios que nós fazemos é análise de dados, é relatórios de apoios à gestão que temos que tirar a partir de dados, temos que esmiuçar aquilo e dar conclusões para que a gestão consiga tirar um melhor partido daquilo, e acho que o NEPS deu-nos uma base que qualquer outra pessoa não tem. Acho que o NEPS é mesmo importante nas escolas e vinha a falar isso com a professora Lídia. A Escola Secundária Caldas das Taipas vai continuar a fazer NEPS, apesar destes 2 professores terem saído, que são a base de tudo, mas fico mesmo contente de eles continuarem, porque é um projeto que é base e é mesmo importante para todos aqueles que vão seguir a universidade, e não só, porque a nível profissional, quem envergar pela área dos números e essa parte dos relatórios de gestão e financeiros são mesmo uma base muito importante para nós.
É sim, nós no secundário já temos outras bases que as crianças não têm, mas acho que a nível pessoal, que irão crescer muito, e com o apoio dos professores, como é óbvio, faz-lhes crescer imenso, e acho que o trabalhar a nível desde pequenos é uma evolução ainda maior do que aquela que nós tivemos. Eu acho que são níveis completamente diferentes, mas acredito que uma criança que comece na escola primária, como vemos aqui, e no ensino básico, e quiçá depois faça o que nós fizemos sempre seguido, é muito difícil, porque encontrar professores como os que estão aqui da escola básica e da escola primária, e como estes aqui da escola secundária, há muito poucos. Mas, se isso acontecer, é só uma mais-valia. É muito complicado. Eu não sei, eu até ao secundário não posso dizer que só tive um professor bom. Havia alguns que eu gostava, mas uma boa professora só tive uma. E depois no secundário tive a sorte de ter 4 ou 5 mesmo excelentes. E esses moldaram-me. Não estão cá, mas moldaram-me também como a professora Gil e como a professora Lídia. Mas não sei mesmo dizer. A essa pergunta não sei responder. Temos alguém que faça um trabalho sobre isto para o ano. Não, eu acho que a base humana dos professores e aqueles que querem sair um bocadinho fora da caixa, lá está, porque, como a professora Gil diz, cada vez mais os projetos dão um ensinamento que uma sala de aula não dá. E essa preparação dos professores vão perder imenso tempo e têm que estar lá para ajudar e têm que estar dispostos a perder esse tempo. E acho que muitos dos professores não têm esse tempo extra para dedicar e não percebem ainda o facto dos projetos serem um método de educação, neste caso, que dá muitas mais bases que, se calhar, um texto ou uma apresentação. Então, nós, na nossa empresa, para dar um exemplo prático da vida de trabalho de agora, nós estamos agora a fazer as candidaturas ao PT 2030, que é uns subsídios da União Europeia. E então quem está a tratar disso sou eu, e a responsável da produção, que também foi aluna nas Taipas. Eu e ela é que estamos a tratar desse processo do PT 2030 e lá está. Foi o exemplo que eu arranjei porque também tem sido demorado e tem sido faseado e há várias etapas que tem que se cumprir à medida que se vai andando e é assim, eu já fiz isto, eu já me organizei, já criei um método, já executei um método, já tive resultados positivos. Vou repetir agora aqui o que já fiz no secundário e vou ter resultados positivos novamente. E um aumento, quiçá. Gostavam de fazer alguma pergunta ao Ivo ou à Cátia? Aproveitem agora. Bem, o meu nome é Carlos, sou do IP-Trans, aqui de Loures, e tenho uma pergunta para os professores, que é de onde nasceu essa força de vontade de fazer estes projetos, que já, pelos vistos, duram há bastante tempo? A vontade de participar nestes projetos nasceu-me do gosto de ensinar, do gosto de ser professor. Isto de ser professor é uma coisa um bocadinho complexa, porque professor, no conceito tradicional de ser professor, qualquer um consegue ser professor. Ensina, o aluno está sentado e ouve, aprende, não aprende, o professor cumpriu a sua missão, passou a mensagem, o aluno apanhou ou não apanhou a mensagem, e que é aquilo que a maior parte dos professores, e aquilo que mais se faz é isso. Agora, trabalhar em projeto significa proporcionar ao aluno a construção da sua própria aprendizagem. O aluno mete as mãos na massa e, portanto, aprende fazendo. Isto é que é difícil, porque o professor, o conhecimento, o professor deixa de ser o protagonista do conhecimento. O conhecimento é construído a partir do interesse e da aplicação, e é aí que se ganha a competência. Eu percebi isto quando percebi que eu aprendia muito mais rapidamente e apurava muito mais rapidamente o conhecimento fazendo. E, portanto, eu tinha a obrigação, enquanto professor, de assumir esta atitude perante os meus alunos. Claro que eu tinha de passar os conteúdos, mas eu sou professor de economia, eu fui professor de economia. A inflação, a lei de Engels, o PIB, o crescimento, o desenvolvimento económico, está nos livros, está na internet, está em todo lado.
Tu, se quiseres saber o que é a inflação, vais à internet, está lá tudo explicadinho, direitinho, como é que se calcula, e quais são os impactos, quais são as consequências, quais são as causas, está lá tudo. Então, mas o professor faz falta para alguma coisa? Não, o professor faz falta para ensinar os caminhos, para acender a luz, para que o aluno percorra o caminho. E perceber isto, eu percebi-o porque também sou professor do primeiro ciclo, na escola do magistério primário. Eu aprendi isto desde muito pequenino. E eu só tenho pena, sabes, é que em Portugal, diferentemente daquilo que se faz no Brasil, e dizem que o Brasil é um país pouco desenvolvido e não sei o quê, na educação é capaz de estar muito à nossa frente, porque os meninos, nós vemos meninos com 3 anos, na Universidade de Belo Horizonte, a fazer apresentações estatísticas, com gráficos, 3 anos. Ora, quando um menino com 3 anos começa a fazer investigação, claro, acompanhado pelos professores, quando chegar ao 12º ano à universidade, é já um craque na investigação. Portanto, isto é que tem de se perceber. Agora, uma coisa, mas agora pergunta-se, porquê é que há poucas escolas e porquê é que há poucos professores envolvidos nesta maneira de trabalhar, nestes projetos? Porque dão trabalho. Dão muito trabalho aos professores e aos alunos. Mas como está aqui hoje provado, e eu não tinha nada que vir aqui, eu estou reformado, já trabalhei 45 anos, já dei de mim o que tinha a dar, e estou aqui com o maior gosto do mundo. Primeiro pela Fundação, porque me merece uma consideração inexcedível, mas também porque acho que continuo a ter esta missão de participar e de contribuir para que as pessoas cresçam como pessoas. A escola não pode estar fechada em 4 paredes da sala de aula. A escola é muito mais do que isto, é uma parte da sociedade e, portanto, eu tenho... Ensinar economia, qualquer pessoa ensina. Ensinar a ser gente, como o Ivo disse, e eu dizia isto muitas vezes no 10º ano, transformar um diamante em bruto numa joia é preciso muita sapiência, muita aplicação e uma boa máquina para lapidar. Eu andei a vida toda à procura desta máquina, não sei se consegui, mas pelo menos está aqui o testemunho do facto de que posso morrer descansado, cumpri a minha missão. Fiquei essa lembrança para poderem levar as chaves do NEPS convosco. Obrigada.